da discriminação, da exclusão e do extermínio. Enaltecemos todas as que resistiram e continuam a resistir à barbárie dos tempos, assumindo-as como referentes de luta contra o conformismo, paradigmas de que a injustiça não mais pode ter lugar. É com base em testemunhos que eu própria vivi, não é? Portanto, olha, desculpe, mas de repente está-me a distrair os alunos ouvintes, porque eu estou a articular porque os tempos livres não são todos os mesmos. Portanto, temos o desafio das conferências, que também são sempre, enfim, elaboradas, complexas, com terminologia muito particular da área que está a ser retratada. Depois participamos em todas as reuniões, como é evidente, onde temos um colega surdo, logo, que é professor de língua gestual, logo as intérpretes têm que estar presentes. Este docente surdo... Quem é um intérprete? Eu gostaria de saber quem aqui de vocês é intérprete. Que se levante, por favor. Só... Então, norte, sul, leste, oeste, quer dizer, alguns aí sentados. Pronto, muito obrigada. Quero agradecer. Podem se sentar. Também agora, docentes de LGP. Levantem-se. Só dois. Só. Mas antes, vou dizer que sou representante da Associação Portuguesa de Surdos, aliás, presidente da Associação Portuguesa de Surdos, este é o meu nome gestual. Duas questões. Primeiro, à Cláudia e uma outra, talvez, aos intérpretes. Primeiro, à Cláudia. Uma dúvida. Professor, formador da LGP, a partir do primeiro ciclo, e na pré, não? Tenho esta dúvida. E na pré? Uma questão simples. Aos intérpretes. Nas universidades, nas escolas, independentemente do sítio, há uma situação que surge uma dúvida. Numa disciplina, numa escola, no português, em que o intérprete bem, na filosofia muito bem, mas numa disciplina de língua estrangeira, no francês, no inglês, como é que vai fazer português, tradução para português, ou se fala inglês e o intérprete faz a língua gestual internacional, ou faz a teologia, ou traduz para português, como é traduzido numa língua estrangeira? No inglês, no francês, no espanhol, no alemão? Como? Eu gostava de saber. Da outra pessoa. E não haver bloqueio, não haver rejeição. Porque, afinal de contas, na língua portuguesa também há regionalismos, também há palavras diferentes que se utilizam em regiões do país e todos nós nos entendemos. E eu, quando vou ao Porto, entendo muito bem os surdos do Porto e eles também me entendem a mim. E, portanto, não vejo que haja aqui qualquer dificuldade a nível do gesto em si. Eu acho que é mais uma questão cultural, aquela rivalidade que há entre Norte e Sul. Em relação aos intérpretes, o que eu aconselho, qualquer intérprete, e a Susana falou dos professores de língua gestual,
devem aprender a língua, não só, tanto a língua gestual como o português, no país onde nasceu, estamos em Portugal, referimos a Portugal, e devem e têm o direito. Não devem, não obrigar, é um direito. O oralismo é um direito. E porquê? Porque a língua portuguesa faz parte de Portugal, a língua gestual. Em filosofia, não temos formação em matemática e em todas as áreas em que nós trabalhamos, mas nós, enquanto intérpretes de língua gestual, temos a obrigação de estudar aquilo que vamos interpretar. E, portanto, eu, nas minhas aulas, peço antecipadamente ao professor os materiais que ele vai utilizar e estudo e tiro dúvidas. Portanto, apesar de nós não termos formação, nós temos que nos preparar para o nosso trabalho. Porque, como a Sofia disse muito bem, como é que um intérprete pode fazer um bom trabalho, como é que podem esperar de nós um bom trabalho se nós não estamos preparados para aquilo que vamos fazer. E, portanto, apesar de não termos essa formação, temos uma obrigação por trás disso. Em relação a um comentário agora para a apresentação do Luís, o Luís apresentou o caso A, B, C e D, casos mal resolvidos. Eu vinha aqui apresentar o caso E, F, o caso B, o caso H e I, que, entretanto, a Luísa já focou. Neste momento, nós na Escola Superior de Educação de Coimbra temos 6 surdos noutras licenciaturas e temos 6 intérpretes a trabalhar na escola. E, portanto, se a escola quiser, se a comunidade dentro da escola tiver força e lutar para isso, consegue-se ter intérpretes no ensino superior e consegue-se resolver aqueles casos que, segundo o Luís, foram mal resolvidos. E um comentário também à apresentação. Não fiquem traumatizados. É verdade, quando eu era pequenino e estava no Jacó, em que estávamos a falar no estudo do meio, o professor era surdo e eu super entusiasmado e por vezes interrompia lá, vinha a terapia da fala dele. Mora, vamos. Então, mas a aula ainda não tinha acabado, e uma seca, eu preferia estar com o professor de LGP e quando regressava a aula tinha acabado. E perdia muitas coisas. E de facto é verdade, eu espero que as próximas crianças surdas só depois de terminarem a sua aula e não interromperem a meia, como se perdessem a informação. Como está ali, diz creche e também pré, que devem ensinar a língua gestual. Deve haver professores em todos os ciclos, em todos os níveis, desde a pré até... Está ali. É um dos exemplos. E até ao 12º. Eu falei de coisas, de 2 temas diferentes, mas claro, é óbvio. Incrementou o meu discurso em língua gestual, sendo um gestuante muito fluente, muito conhecedor da língua gestual, sendo uma pessoa com uma cultura geral também, porque isto faz parte, tanto nos intérpretes ouvintes como, atrevo-me a acrescentar, nos intérpretes surdos. Portanto, numa conferência, ele saber do que estamos a falar, sendo fluente na língua gestual, vai dizer... O intérprete surdo, ou do nome que lhe quero chamar, Ana Sofia Fernandes, estava a dizer modelo.
Portanto, chamem-lhe o nome que desejarem, mas, por exemplo, há um contexto que acontece muito no meio escolar, e se calhar, e não é apenas na Casa Pia de Lisboa, acaba por ser nas Erebas também, que é a questão da saúde mental. E o que nós fazemos muitas vezes é o professor surdo acompanha Essas surdas que têm, no fundo, esta fixação pela língua gestual que é do norte, do Porto, a culpa não é destas crianças surdas. A culpa é sim do professor de língua gestual que trabalhou com estas crianças, que apenas se limitou a passar a língua gestual através do regionalismo do Porto. Eu não quero estas separações. Peço-vos que terminem com este tipo de trabalho, porque ao longo dos anos é o que se tem verificado, e eu sinto que continuam, de facto, a fazer este tipo de trabalho desta forma. Não, temos que haver uma abertura. Não é a criança que tem a culpa. Ela está a aprender. Quem é o modelo é o professor. O professor surdo. Agradecer a todos os conferencistas que estão aqui presentes. O meu nome gestual é este, sou o Paulo Garcia, sou representante da Federação, sou funcionária da Federação Portuguesa das Associações de Surdos. Quero agradecer também para esta questão do tema que foi trazido aqui dos intérpretes. Claro que é importante nós falarmos relativamente à língua gestual, porque a defesa é sim da língua gestual portuguesa, que estamos aqui a falar. Na questão da Susana Amaral, na apresentação da Susana Amaral, quando referiu que o professor tem que se dirigir ao Porto para neste caso, ser colocado num concurso e depois os intérpretes que estejam habituados, no fundo, à língua gestual do regionalismo de Lisboa e depois dizem, de Lisboa não queremos, preferimos uma língua gestual com o regionalismo do Porto. Pronto, é um choque, claro, que se verifica. Vai ter que voltar novamente a Lisboa. Não sei se há provas ou não. A Federação, ao ver estas situações, de facto, por um lado fica triste, mas por outro, eu não percebo. Porquê? Porque se o intérprete, que é profissional, convive com surdos que dominam a língua gestual da região e em Lisboa também, os que estão em Lisboa, dominam essa mesma língua gestual, existem regionalismos, é normal. Como foi referido, tem que haver uma flexibilidade do regionalismo que existe na língua gestual, tal como os ouvintes também acabam por se adaptar. Eu acho que isso é normal. Não podemos criticar e ver dessa forma a questão. Por exemplo, quando vem na televisão, na RTP, na SIC e na TVI, o jornal também da 2, estão lá os intérpretes presentes. E estamos a falar de uma questão de língua gestual nacional, ou seja, estamos aqui, envolve duas línguas, certo? Já pensaram nisso? E eu digo-vos. Na RTP, temos duas situações. Temos a situação aqui na zona de Lisboa, em que já conhecem aqui intérpretes presentes que são profissionais da SIC, que utilizam o regionalismo de Lisboa, tudo bem, são muito idênticos a nível de língua gestual. Quando os surdos vêm, dizem, conhecemos, conseguimos perceber. Pode haver críticas, tudo bem, mas aceitam aquele intérprete e perceber ou não, aí depois depende de cada pessoa. É o que se verifica em Lisboa. Noutra situação em que haja surdos que estejam a assistir, por exemplo, à RTP, vem um intérprete que é do Porto e dizem, que gestos tão estranhos que ele está a utilizar. Não podemos criticar. Porquê? É da região dele, tal como os surdos do Porto, quando estão a ver os intérpretes que estão de Lisboa, identificarem gestos estranhos e não os reconhecerem. Não podemos criticar. Temos que, no fundo, aceitá-los como eles são, das suas zonas específicas e não criticar. Tem que haver uma flexibilidade entre todos. Porque na questão da televisão, o próprio intérprete profissional é público. Estamos a falar de um serviço público. Não, neste caso, não podemos criticar. Se é público, como é que vamos criticar? E é isso que temos que chamar a atenção e ser flexíveis nesse sentido.
Um exemplo de voluntariado. Não tenho palavras, de facto. Espero que o agradecimento máximo que nós podemos oferecer aos conferencistas, aos convidados, ao secretariado, uma palavra também de gratidão ao secretariado, é comparecermos em massa na próxima conferência e mostrar a nossa gratidão. Muito obrigado a todos. Boa viagem e divirtam-se.